Boa noite, pessoal. Tendo que molhar um pouco a garganta aí, porque eu acabei de vir do Instagram. Pessoal, inclusive que depois da live, tô com as consultas. Pedindo desculpa um pouco para trás para o pessoal que se programou para assistir a live às 8 em ponto. Só que eu moro numa cidade, só que o templo e aonde eu moro, que são endereços diferentes, mas ambos são no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, sexta-feira, chegando o feriadão, peguei a estrada muito movimentada que acabou fazendo eu me atrasar. Então, para o pessoal que está aguardando depois da live as consultas que vão me fazer entrar madrugada adentro para fechar a agenda hoje, vai atrasar um pouquinho. Então, desde já peço desculpa para o pessoal das consultas depois que vai atrasar um pouco aí, mas faz parte. A live vai ser cumprida e as consultas posteriores também. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite a quem está me assistindo. Boa noite aos seguidores que estão entrando. Aos seguidores que estão fazendo presença. Desde já, boa noite para o Flávio Ângelo. Boa noite para o Jorge Nascimento. Boa noite para todo mundo que está entrando. A Camille, o Robson. Pessoal, o João também, que é sempre muito parceiro de estar acompanhando não só as postagens como as lives. Se estiverem gostando, curtam, compartilhem. Vamos levar um pouco essa curiosidade sobre a magia egípcia para outros grupos. Eu vou fazer uma postagem amanhã sobre isso, mas só para aproveitar, só para comentar aqui. Tem muita gente atacando, se dizendo evoluir espiritualmente, né? Aquela coisa do sei, sabe? É muito fácil dizer que é evoluído espiritualmente e ficar apontando defeito nos outros. A construção do caminho é individual. Uns dizem, porque é muito estranho ter tantos agradecimentos. Eu venço todas as batalhas? Não, tem batalhas que são complicadas, que demoram. Mas todos os agradecimentos que eu posso usar para aproveitar disso aqui são de pessoas reais. Se alguma está realmente duvida que é real, me chama no WhatsApp, eu peço permissão para a pessoa real de quem eu postei o agradecimento ir lá e perguntar para ela. Ou se realmente é um magista verdadeiro, se não é um golpista, abre o teu oráculo, seja o tarô, búzios, baralho cigano, abre teu oráculo ou a tua bola de cristal, seu espelho negro e pergunta se meus agradecimentos que eu tenho são falsos, pergunta da minha espiritualidade. Minha cara tá aí para ser dada a tapa. E também respondendo outra coisa, que eu vou fazer uma postagem sobre isso amanhã, mas aproveitando a live aqui, sobre a questão dos ataques em relação a trabalhar com tantos sistemas de magia diferente, porque se desgastam, coisa e tal, fazendo uso das palavras do meu grande amigo e artesão Robert Veron, se eu quiser eu cultuo até a mãe do Badanha. Pessoal, eu cultuo os sistemas que eu consigo, de acordo com o que eu amo e que a espiritualidade me permite. Não é obrigação de um magista cultuar 1, 2, 3, 5 ou 10 sistemas de magia. Eles podem cultuar apenas um se quiserem. Cada sistema é uma grande responsabilidade a mais, tanto para cultuar em vida como responder no pós-morte. Eu cultuo mais sistemas de acordo com o que eu desejo e de acordo com a disponibilidade que eu me ofereço. Porque, é claro, mais sistemas são mais entidades para venerar, para agradecer, para zelar e cuidar, é mais tempo de vida que consome. Então, é fato, para mim cuidar os sistemas de magia que eu cuido, os salões, o sistema goético, os Exus, a parte dos Anjos, o sistema draconiano, a linha egípcia. Para poder cultuar esses sistemas, isso me consome muito tempo de vida, muito.
Alguém vai perguntar se é vinho? Não, é refrigerante. Não sou adepto de cigarros e bebidas. Antes que alguém ache que eu estou enchendo a cara na live. Então, pessoal, o que acontece? É claro que ter muitos sistemas de magia consome muito tempo de vida do sacerdote. O tempo que eu estou trabalhando, o tempo que eu estou atuando, atendendo, fazendo consulta, fazendo trabalho, fazendo cerimônia, é o tempo que eu não estou dando atenção para minha esposa, é o tempo que eu não estou dando atenção para minha família. Eu vendi a maioria do meu tempo, da minha vida, à espiritualidade. Eu estou deixando de viver a minha vida para viver a espiritualidade. Por isso que eu abri mão da humanidade para aceitar a espiritualidade e cada vez mais me tornar avatar de algo superior. Mas essa foi a minha escolha, não é obrigação de ninguém, muito menos de qualquer seguidor. Eu optei por isso. Seguindo um caminho parecido com o do meu mestre, que é vivo ainda, um dos maiores magistas internacionais que tem, que eu admiro demais, mas eu mesmo, pegando o exemplo, não consigo cuidar todo o sistema do meu mestre. O meu mestre mesmo em alta magia, além de a Goécia, ele abandonou, mas ele cuida da parte dos anjos, draconianas, os Exus, a Umbanda gnóstica, ele cuida do voodoo africano, ele cuida de uma linha cigana, ele cuida dos deuses dentro da bruxaria, ele cuida de algumas linhas orientais, então fora vários sistemas de magia que ele trabalha, que ele pratica dentro do seu tempo. Aí pergunta assim, ó, mas como é que isso que ele praticava também a Goécia? Aí pergunta assim, ó, mas como é que o magista consegue fazer 7, 8 sistemas? E isso que eu mesmo não trabalho com tantos. A parte de Quimbanda eu tenho meu altar, eu venero eles acendendo as velas, fazendo as oferendas, mas eu não faço sessão de matriz africana, eu não trabalho preparando ninguém na linha africana. Por quê? Este tempo eu não tenho para fazer no meu sistema de magia. Mas então, justificando essa questão de capacidade de trabalhar com mais sistema de magia, essa questão de energia, de capacidade, ocupa muito tempo e é preciso que seja um pouco atleta espiritual. O Flávio falando aqui, já me mandaram mensagem perguntando por que eu te elogio tanto se eu pago por você. Aqui não está liberando para continuar, mas enfim, com todo respeito. Duas coisas que eu tenho muito orgulho de falar nessa live. Não pago ninguém para falar bem de mim. Não pago ninguém. Quem me elogia, porque me acompanha, porque gosta do meu trabalho. Tanto que eu digo, se está gostando, curta. Se está adorando, compartilha. Mas se não estiver gostando, não faça nada disso. Então, não pago ninguém para me elogiar, não pago ninguém para me agradecer. E sempre, tanto os homens como as mulheres, como o público LGBT que eu atendo, trato com todo respeito, todo carinho do mundo. E isso eu falo na live e eu falo para toda a espiritualidade que está me ouvindo. Então existe muita guerra, existe muito ego, mas novamente isso não é de magistas evoluídos. Boa noite para todos que estão entrando, a Anne, a Sandra, a Verônica. Vamos então começar, vamos então falar de magia egípcia. Pessoal, a religião egípcia ela vem há muitos séculos, através dos estudos, enlouquecendo historiadores, os estudantes da escola, porque a arquitetura egípcia, os estudos egípcios são lindos, desde o formato das pirâmides, aquelas pedras que pesam toneladas, a arquitetura perfeita do alinhamento das pedras, as paredes dentro de catacumbas, com desenhos, com uma arte incrível, algumas lixadas de forma perfeita, de uma maneira que engenheiros, além de ficarem pasmos pela construção das pirâmides, falam sobre essa questão das paredes, que elas estão lisas, lixadas de forma tão perfeita, que por 10 anos precisaria de centenas de homens para lixar essas paredes, para fazer um trabalho tão perfeito. Os egípcios faziam vasos com furos,
laterais que hoje, em 2021, ainda não se tem tecnologia para fazer isso. Como que eles faziam? Alguns vão dizer, olha, isso aí é extraterrestre, é ufologia. Eu acho legal, eu acho interessante a questão de ufologia. Não entendo de ufologia, não é a minha área. Então eu não vou entrar na questão da ufologia. Eu já prefiro acreditar pela questão de espiritualidade, que eram os contatos que eles tinham com os deuses, já que os deuses não são limitados ao nosso mesmo espaço, terra, tempo, temporal. O que acontece, pessoal? Nós temos entre os egípcios, além da arquitetura, a questão das pirâmides de Gizé, que eram alinhadas com a constelação de Órion, fazendo menção a Osíris, que só com telescópio para poder enxergar essa constelação, cálculos matemáticos nessas arquiteturas do Pi 3,14, extremamente perfeito. Os egípcios, eles também tinham habilidades no processo de mumificação incríveis. Inclusive, a religião egípcia, ela cai muito alinhada com a necromancia moderna. Eles faziam muitos cerimoniais de magia através dos processos de mumificação, atando, enfiando dentro palavras de poder para que, através do processo de decomposição, prejudicassem ou benevolessem alguém, ajudassem. A necromancia na linha egípcia era muito utilizada, mas isso aí vai ser uma live posterior que vamos falar de necromancia. Assim como o respeito aos mortos era muito importante. Conta para nós da história egípcia, que eu não vou entrar muito em detalhe, não por uma questão de ser leigo, porque eu sou formado professor de história. Sim, eu tenho faculdade e mestrado. Então, o que acontece? Mas era tão respeitada essa necessidade em relação a certos corpos, que os vigias que eram pagos tinham que cuidar, porque dentro da magia egípcia se acreditava que algumas sacerdotisas poderiam tomar forma de animais, morcegos, ratos e até mosca para fazer o vigia ficar com sono. E aí, como ratos, cobras, pássaros, comiam da carne dos rostos do defunto à noite. E se acontecesse, o vigia dormisse e no dia seguinte aquele morto tivesse com pedaços do corpo, da cara faltando, eram pedaços dele mesmo que iam ser tirados para repor na múmia. Tão complicado que era esse respeito e essa obrigação dos vigias. E sim, nessa prática de feitiçaria, algumas práticas de feitiçaria no Antigo Egito, algumas feiticeiras arrancavam pedaços. Eu não teria essa coragem mesmo sendo sacerdote egípcio, e eu acredito que a minha esposa também não. Arrancavam pedaços do rosto dos defuntos com a boca para poder depois usar em seus feitiços e sortilégios. Pessoal, boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite. E sim, sou formado em História e sou mestrado em Educação, Luciana. Boa noite para o Zó Henrique, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Muito obrigado, Selma, pelo elogio. Boa noite para o Igor, querido seguidor. Boa noite. Dando uma olhadinha aqui para ter certeza que não está passando batido aí as perguntas de ninguém, que eu não estou decepcionando ninguém. Aí está passando as perguntas ou deixando de mandar um abraço. Muito obrigado a quem está assistindo. Se tá gostando, curta. Se está adorando, compartilha. Vamos tocando o barco. Então é fato que os egípcios, eles tinham muito conhecimento avançado de astrologia. Tanto que eles tinham, dentro desses conhecimentos de astrologia, cuidados em relação a seus cálculos para fazer suas magias baseados em planetas, baseados em luas. Uma das principais coisas que norteia a religião egípcia, não tem como já não entrar falando nisso, é o livro dos mortos do Antigo Egito. Eu falei no Instagram, aqui eu vou repetindo aqui. Existem várias versões do livro dos mortos no Brasil. Este aqui que eu uso, que é a versão mais completa que eu encontrei no sentido de Brasil. Vou mostrar aqui perto aqui. Qualquer coisa, eu não vou prometer hoje porque eu não vou dar conta de responder tudo hoje. Mas amanhã eu vou estar respondendo. Olha aqui, pessoal.
o livro egípcio dos mortos, versão mais completa que tem no Brasil. Tem a venda no Mercado Livre, eu não estou ganhando nada para isso, é só para fim de curiosidade mesmo, ó. Qualquer coisa, depois no Whats eu mando uma foto do livro dos mortos do Antigo Egito, para poder falar. Porque este livro tem 569 páginas. A maioria dos livros egípcios que tem para vender em outros sites, e mesmo assim no Mercado Livre, tem 230, 250 páginas, se não me engano. É metade do livro, metade do conteúdo, sem gravura, com pouca ilustração e com orações resumidas. Este livro, o original, nas características, tem 569 páginas. É muito mais completo. Então, continuando. O Livro dos Mortos no Brasil, a gente tem 3 versões que ele foi traduzido. Ele era um livro que era colocado no sarcófago para que os faraós, para que os sacerdotes, os escravos que mereciam a glória de morrer, de serem enterrados vivos, ainda bem que se eu fui um desses, eu não quero ter essa lembrança, que mereciam ser enterrados vivos com o faraó, eles tinham o Livro dos Mortos para poder fazer a sua peregrinação espiritual. Então o Livro dos Mortos, através de um ritual, de um papiro de 20 metros encontrado, mais alguns segmentos, ele foi montado para que o espírito desencarnado ele fizesse a sua peregrinação para poder ter acesso a Osíris, a Anubis, Ísis, as salas de Maat, para poder cumprir a sua peregrinação e atingir o céu sem precisar continuar trabalhando, poder ter a opção de reencarnar na forma de uma planta ou na forma de um animal, poder ter acesso a um pós-mundo, principalmente se ele passou uma vida trabalhando muito, como a agricultura, é lógico que era o principal comércio, para que não viessem mais com esse tipo de trabalho no plano espiritual. Então o Livro dos Mortos ele tem uma série de recomendações, tanto que quando morria, o espírito era jogado para os ataúde, ele já tinha uma peregrinação para chegar até o ataúde, e de lá, através do espírito, através do livro, ele ia sabendo como vencer esses obstáculos, ou ter menos medo na hora de chegar perante os deuses, e saber as palavras para vencer e conseguir ter acesso às salas, não ser devorado pelo crocodilo e não ficar perdido no além. O livro é muito interessante, ele tem muitas orações, ele contém muitas magias para poder atingir méritos e benefícios no pós-vida. O Livro dos Mortos do Antigo Egito, ele é mais antigo que a própria Bíblia. Alguns devem estar perguntando, mestre, o seu templo egípcio, ele é venerado a quem? Para quem que ele é voltado? O meu templo egípcio, o salão que eu estou terminando de construir egípcio, posteriormente quero fazer uma pirâmide, mas eu estou tendo que entrar com uma papelada agora, com a questão do meio ambiente, de avaliar o terreno, para poder me liberar para a construção da pirâmide. Então, de momento improvisado, estou fazendo um salão egípcio, vai ser em homenagem ao Deus preferido que eu tenho dentro da minha linha e dentro da concepção egípcia da minha esposa. Quem não tinha como ser outro, ainda mais para mim que trabalho com a magia dentro desse lado mórbido, desse lado escuro. Ele, sempre ele, eterno ele, o maravilhoso Anubis, um dos deuses egípcios mais amados por todos. Porque Anubis, além de representar a balança, a justiça, a vitória do Dharma sobre o Karma, o encontro do caminho, a iluminação perante as trevas, ele é um dos deuses mais misteriosos que temos. Inclusive, vai ser assunto para a live sobre Goetia, ele é muito comparado ao Hipos na Goetia luciferiana. Mas isso vai ser assunto para a live #Goetia. Vou tomar um pouco mais aqui que a garganta está ficando seca. E minhas lives são assim, sem script, sem produção,
num bate-papo com o mago, bem à vontade, bem livre. Então, assim, vamos conversando, vamos debatendo e vamos falando. Quem está gostando, curta. Quem está adorando, compartilha. Vamos divulgar, vamos levar conhecimento, porque quem sabe bate papo, quem não sabe fica para escutar e aprender. Estou aqui divulgando meu trabalho, respeitando todos os masistas, mas para quem acha que eu fui feito masista ontem, não fui feito masista ontem, não nasci ontem e também não vou parar amanhã com o meu trabalho. Só daqui umas décadas, quando eu descer no caixão e prestar satisfação para os deuses no pós-além. Pessoal, entrando então na concepção egípcia, pós-morte, os deuses egípcios, através da peregrinação, esse espírito, ele iria fazer essa caminhada para atingir um processo de gnose, um processo de evolução, deixando de ser um espírito humano comum para se tornar uma divindade. Essa peregrinação, ela pode para um lado material, para uma questão de realidade, ser muito bem adaptada e muito bem levada a sério para nós estudantes do ocultismo. Mestre, como assim a peregrinação? Eu tenho que ir para o deserto? Eu tenho que ir para a África? Eu tenho que sair caminhando no meio do nada aqui no terreno baldio do meu bar, do meu pátio? Não. A peregrinação obrigatória para um bom magista, principalmente na linha egípcia, é a peregrinação astral, a peregrinação mental. Essa peregrinação através de meditação, através de estudo, buscando afinidade e conexão com os deuses. A peregrinação espiritual, ela se torna necessária para que você possa atravessar o portal e ter acesso aos deuses e ao conhecimento do além. Segundo processo, a magia egípcia, como já falamos, ela tem muito braço ligado com a questão da necromancia. Mas além disso, a magia egípcia, ela trabalha muito com alguns resgates que a gente vê em outras religiões, que o pessoal acha, mas isso aí é da Wicca. Essa questão de oferecer flor, fruta. Mas a questão de oferecer carne crua vem da demonolatria, ela vem da outra religião que fazia assim assado. As frutas também vêm da questão da linha dos ciganos. Tudo isso veio do Egito, que era mais antigo esses costumes. Por que flores, frutas e carne crua? Da onde que os egípcios tiraram essa ideia muito louca? Pessoal, os egípcios acreditavam que após o óbito, o espírito ficava muito tempo preso na catacumba. Por isso que se preocupavam em fazer salas fúnebres enormes, artísticas, para poder dar mais conforto para o desencarnado enquanto ele não fazia sua peregrinação para o além. E eles acreditam que o espírito, enquanto não atingia a sua gnose de humano e divindade, ele sentia a falta de ar, ele poderia sentir fome, sede. Então, o oferecer frutas, carne crua para saciar a sua fome, a sua sede, as flores para dar para ele o frescor, para aliviar o cheiro fétido do seu corpo que apodrece. Deu uma falha de conexão. E veio do costume da cultura egípcia. Como, por exemplo, para Anubis, eu ofereço muito o fígado bovino cru, o coração cru, bovino cru. E, ora, veja vocês, hoje muitas coisas que nós temos em culturas vertentes africanas, amarração com o coração de boi, fazer cabeças para dominação e para atração, muito disso se torna realmente da prática egípcia, porque eles usavam muito esses elementos para simbolizar o que eles queriam que tivesse sido feito. Não só através dos alimentos, essa imitação, mas os egípcios usavam
talismãs, amuletos com imagem dos animais, as vacas simbolizando Hathor, touro, Ra, elementos com os símbolos, o olho de Horus é o mais comum de todos, a questão da almofada, dos elementos, símbolo da almofada, a cruz de Tet. Muitos elementos de talismãs eram usados pelos antigos egípcios porque eles acreditavam que essa consagração desses elementos realmente faria um elo da espiritualidade e com a sua conexão e bloqueio material. Pessoal, deu uma falha aqui na conexão aqui, tá? Enfim, continuando. Então, existe uma série de amuletos que eram feitos para poder praticar a magia egípcia como hoje são feitos. O principal de todos é o coração. O próprio amuleto do coração, no processo fúnebre, quando se retirava o coração do morto, era colocado ali para substituir. E até resgatando um pouco a questão da necromancia, os egípcios se acredita que os magistas egípcios trabalhavam muito com a ressurreição de mortos, ressurreição de animais, além de que uma das coisas que os egípcios adoravam trabalhar com a magia egípcia era a questão dos elementos de força através dos elementos da natureza. De fato, por exemplo, tem um feitiço, o cerimonial de magia egípcia, para poder manter a chuva longe, aonde é recitado palavras de Ra vencendo a Pep, a grande serpente, de forma que a chuva se afaste. Essa adaptação de serviços, de feitiços, de cerimônias de magia para elementos da natureza também podem ser usados para os elementos do dia a dia quando precisamos de vitórias. A Pepe, a grande serpente, simbolizando muito próximo do que nós temos como a Leviatã, a demonolatria. Ali também temos a questão do conceito da luz lutando contra as trevas, a luz sempre prevalecendo, que é a razão sobre a emoção, mas uma luta eterna que acontece todos os dias, simbolizando também a nossa luta do nosso racional em relação ao nosso ego, que é uma luta diária que nós temos todos os dias. Então, se você quer evoluir na magia, se você quer crescer em potencial na magia, se você quer fazer o seu espírito prevalecer sobre os defeitos da sua matéria, essa luta é diária. E na magia egípcia, a gente pede toda a força de Ra sobre o nosso lado, sobre as nossas trevas, sobre os nossos defeitos da matéria, a nossa representação da serpente Apep. De fato, a gente tem no Velho Testamento bíblico muitas referências de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que fez sair água da pedra, que trouxe uma chuva de mosquitos, que enviou uma praga que matou os primogênitos. Moisés passou a sua vida no Egito. Então, independente dessas pragas, para quem acredita ou não terem sido reais, embora algumas são realmente comprovadas historicamente, são cerimoniais de magia que Moisés aprendeu no Antigo Egito. Uma coisa muito importante. Dentro de qualquer cerimonial, mesmo no Egito, o banimento tem que ser feito. Isso é fundamental. Só que diferente dos fundamentos da magia angelical, dos fundamentos da goécia luciferiana, de outros ritos, dentro da linha egípcia, a gente pode fazer este banimento com os pontos cardeais, exaltando os nomes dos deuses egípcios. Então, assim como nós vamos invocar Horus ao sul, Néftis a leste, Ísis a oeste, nós vamos fazer esse banimento antes e depois do ritual para poder garantir uma melhor condução e uma aproximação do Deus. Por que aproximação? Dentro da linha egípcia você usa a palavra aproxime-se. E não, vem aqui, estou te chamando. O aproxime-se era uma palavra de atração
e que é usado na magia egípcia. Dando uma olhadinha aqui. Se tem mais alguma pergunta aqui que eu passei batido. Boa noite, pessoal que entrou depois. Pessoal, se estão gostando, curtam. Se estão adorando, compartilhem. Muito obrigado aqui a todo mundo que está entrando, participando. Pessoal que está elogiando. Boa noite para todos. Dando uma passadinha aqui para ver se não deixei para nenhuma pergunta. Boa noite, Margarete. Boa noite para ti, Margarete. Boa noite para o Daniel também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandra. Na verdade, o que acontece? Depois eu vou responder a pergunta do Fábio também. Na verdade, eu ensino as pessoas a sair da ignorância, encontrando a escuridão, que é a sua criação do caos, para daí se transformarem em estrelas. Inclusive, na religião egípcia e da magia egípcia, nós acreditamos que os deuses são os filhos das estrelas. E a estrela surge da explosão de um caos. Tema de mais algumas das postagens. Se existe a Goécia egípcia? Não, a Goécia é uma. Existe, que nem eu falei, dentro da Goécia luciferiana, uma menção de vibração, como se fosse uma onda de rádio, ligando ao conceito de Anubis com Hipos. Mas são vibrações semelhantes. E a Goécia, ele é um sistema judaico que foi modernizado e adaptado para uma forma mais simples para o pessoal da demolatria, tanto que temos a Goécia luciferiana e a Goécia satânica, mas não temos a Goécia egípcia, antes que alguém já esteja preparando aí, afiando as facas para me esfaquear, dizendo que eu estou inventando a Goécia egípcia. E continuando, pessoal, falei da peregrinação. Uma coisa que os egípcios adoravam, então, era essa questão dos objetos de cera, talismãs, amuletos, bonecos, desenhos e artes para poder fazer seus rituais de magia. Eles acreditavam que essas figuras criavam vidas para poder ascender aos seus desejos. Pessoal, não vamos entrar no momento Harry Potter, fantasia, que a gente vai fazer o cerimonial egípcio. Aí, que nem aqui atrás, aqui, né? Essa moça egípcia, quando vê, vai criar vida e vai fazer alguma coisa que eu peça. Não vamos cair nessa esquizofrenia autossugestiva. A questão dos desenhos, das pinturas que criam vida para trabalhar a nosso favor, são no sentido de servos astrais que se utilizam dessas gravuras como formas de sigilo para trabalhar e atrair o nosso desejo. Vai ter sim a live 2 em relação à magia egípcia. Não posso largar todo o pulo do gato hoje aqui nessa live aqui. Vai ter sim a live 2. Outro ponto importante, palavras de poder. Na religião egípcia, diferente da religião africana, de outras religiões brasileiras, você não bate cabeça para o Deus egípcio, você não se atira no chão para o Deus egípcio, você não se curva para o Deus egípcio. Você reverencia o Deus egípio. Aí alguns vão dizer, mas mestre, eu vi nos filmes egípcios, eu vi no livro de histórias, o pessoal que venerava o Deus tal assim. Só que estamos falando de um iniciado, de um sacerdote egípcio. A postura do sacerdote, por entender que ele está fazendo a sua peregrinação para se tornar como Deus, igual a Deus, fazendo a sua ressurreição como Osíris, ele tem uma postura de autoridade, respeito, mas autoridade de igual, se mantendo frente a frente, a imagem e semelhança de Deus. Osíris, que aliás é muito semelhante à questão do Nazareno, o Salvador, o Filho do Deus único, aquele que morreu e ressuscitou. Muito semelhante também ao conceito da maçonaria do grau 3 de Irã Bife, que morre e acaba em graus superiores sendo ressuscitado através do uso da palavra perdida.
E encerrou aqui que essa parte que já não é assunto para live, antes que algum irmão, saudações fraternas a todos os irmãos nas 3 pontas do triângulo, antes que me alfinete. Até porque o que eu falei tá aí na rede, aí não é nada tão cabuloso assim. Não estou falando nenhum segredo da ordem, muito menos contando qual que é a palavra. Bem capaz, né, meus irmãos? Então, o que acontece? Os egípcios valorizavam muito as palavras de poder. Então, tem mantras, orações, que eles têm que ser feitos perfeitamente para que o Deus egípcio venha até você e não lhe dê as costas. Isso era tanto usado no pós-morte, como no cerimonial hoje é exatamente a risca que tem que ser seguido. O Deus egípcio, entendendo que você conhece as palavras, que tu conhece a expressão, que você está usando a entonação correta, ele fica atencioso e atento para poder te ouvir e saber o que você deseja. E essas palavras de poder, lógico, sem elas, não teria como o faraó ou seus sacerdotes atingirem um plano espiritual de evolução. Peregrinação, palavras de poder são fundamentais dentro da magia egípcia, que tem muito material que é difícil de conseguir. Para o pessoal que inicia, para o pessoal que segue comigo nessa área, aí sim eu tenho os livros de magia egípcia que busquei com meu mestre no exterior este conhecimento para poder trabalhar. Aproveitando, vendo aqui mais alguma pergunta. Como funciona o resgate de vidas passadas? Assunto para outra live, para não sair do foco. Mas é claro que existe processo de regressão, auto-hipnose, sonhos. Os egípcios, por exemplo, eles trabalhavam muito com a questão de presságios e sonhos para comunicação com os deuses. Então, tem uma seguidora minha que até comentou, né, sobre a questão do sonho com Ra. Na linha egípcia, o processo de sonho, o vislumbre com presságios é fundamental para essa comunicação com os deuses. Pessoal, se estão gostando, curtam, se estão adorando, compartilhem, ajudando a divulgar. E desde já, pedindo desculpa para o pessoal depois das consultas, que eu vou atrasar um pouquinho. Cerca de 30 minutos. E o pessoal do WhatsApp, que eu não vou conseguir responder hoje, mas eu prometo que amanhã estou respondendo, em função da minha didática, da minha correria que eu tenho com as consultas posteriores, que vão prejudicar para responder. Mas amanhã vou estar respondendo sim, não se preocupem. Não é arrogância, é bastante trabalho mesmo. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta que estejam passando aqui, porque eu não quero estar desfazendo a boa vontade de ninguém que está me acompanhando. O canal do Livro de Floresta com os Poderes, ele te ensina a trabalhar com alguns pontos que você deseja. Mas o poder da magia é a manifestação do mundo de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo e pensamento. Lembrando que isso se dá mediante uma vitória de um processo que envolve karma e merecimento. Não vamos confundir Margarete com superpoder, como se o sacerdote egípcio fosse um personagem da Marvel. Até porque muito do conhecimento antigo, que nem a magia que Moisés fez com o cajado, jogando ela no chão e ela se transformando numa serpente, muita coisa deste conhecimento, dessa magia egípcia, acabou se perdendo com o passar dos séculos. Canal do YouTube, eu estou na espera do pessoal do merchandising ali que está trabalhando com a questão da vinheta, tudo, para poder lançar o canal do YouTube com tudo. Mas sim, vai ter o canal do YouTube. Aí vai ter a playlist Papo com Mago, vai ter a playlist sobre a questão angelical, vai ter a playlist de dentro do triângulo sobre Goécia e demonolatria. Então vai ter várias playlists no canal do Grande Oriente Lux. Assim como, é claro, vai ter muito vídeo falando sobre a questão da linha draconiana e o caminho do filho do dragão, que é o ápice mais alto
do sistema de magia que eu considero o caminho do filho do dragão, o rito que leva ao caminho do filho do dragão. Sandra pergunta: mestre, sacerdote, não é esse que esse pacto já fala que o sacerdote pode esse é o mestre sacerdote? Não, esse que se pactua já fala que é sacerdote para tirar dinheiro do povo. Muito obrigado pelos elogios, Sol Estevo, muito obrigado de coração, né, que é uma pessoa que me acompanha não só no Facebook, mas de tempo em tempo pede orientações no WhatsApp, é alguém que está buscando aprendizagem, é uma pessoa que tem uma história linda por trás, uma das pessoas para quem eu já trabalhei na área da magia e que também que pude ajudar e que sim, qualquer coisa eu tenho certeza que ela vai testemunhar com todo respeito. Não é alguém que eu estou pagando para falar de mim que nem fizeram com o Flávio. Uma sem vergonhice na cara, isso aí. Sexta-feira que vem a live Magia Sexual. Da onde? Sistema Telêmico. Sexta-feira que vem vai dar o que falar. Tirem as crianças da sala. Ou manda para casa da tia, da avó. Pamela, pois não adianta querer chegar no mais alto grau da magia se não acredita verdadeiramente. Está tudo na mente. É verdade. Na mente e no coração. Se você não ama, se você não acredita, não faz trabalho de magia, não segue a magia. O coração é o impulso e a mente é a chave que abre a porta para o que está oculto ao olhar humano. Fábio, dentro da linha egípcia, pessoal, não repare se eu fico meio aleatório os assuntos assim, é porque é sem script. O Papo com o Mago é um verdadeiro bate-papo sem script do nada. Eu chego aqui na correria, no suor, a garganta seca. É refrigerante, não bebo e não fumo, não vou achar que eu estou enchendo a cara na live. Então o bate-papo aqui é bem avulso, bem à vontade. O Fábio comenta aqui, ó, dentro da linha egípcia haverá ensinamento relacionado a outras deidades do panteão? Sim! Vamos falar de Ra? Vamos falar de Sete, vamos falar de Horus, vamos falar de Apep, vamos falar de Maat, deusa que eu amo de paixão. Vamos falar dos signos egípcios. Adiante agora, para os próximos dias. Amanhã eu acho que não vai dar tempo, de repente domingo, segunda-feira, vou fazer uma postagem contando qual seria o seu signo no Egito. Qual seria a possibilidade do deus egípcio mais próximo que responderia por ti, pela sua vida, baseado no dia que tu nasceu. Postagens não vão parar, sim, um pouquinho cada dia, vamos trazendo conhecimento, vamos trazendo a luz, porque eu não nasci da barriga do YouTube e meu sobrenome não é PDF. Vamos ver o que mais tem aqui. Pamela, vamos ver da Pamela aqui. Eu vi que já tem uma pergunta aqui dela aqui. Obrigado ao Jackson Melo. Muito obrigado, Jackson, por estar me acompanhando. Um grande exemplo, né? O Jackson aí, que também é sacerdote, também faz seus cerimoniais de magia dentro do seu sistema, né? Bem-vindo pela parceria, porque nós magistas não temos que estar disputando, não temos que estar duelando. O que faz a magia, a sua virtude, a sua pureza é a fraternidade, é a beleza. Então, muito obrigado novamente, Jackson, por estar me acompanhando, por estar assistindo a minha live aí, por estar mostrando que entre magistas a gente tem respeito, a gente tem fraternidade e não disputa, mas sim muito respeito em nome dos deuses, em nome de Lúcifer, a quem seguimos. A Pamela aqui comentou alguma coisa aqui, ó, acabei até perdendo aqui a pergunta dela aqui. A maioria das pessoas só pratica Goetia. Existem muitos sistemas. Na verdade, muitos magistas que estão há um tempo a mais na praça já largaram a Goécia, ou porque fizeram adaptações de ritos dentro da linha suméria, mesopotâmica, demonolatria, ou porque partem para a linha angelical, ou partem para a linha draconiana. Eu nunca vou dar as costas
aos daimons. Ainda ontem eu fiz um ritual para Paimon e foi muito, 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 muito incrível a aparição, a presença dele, a energia foi muito diferente. Domingo agora eu vou ter outro, inclusive, então não vou, mas existem outros sistemas. Nem sempre a Goetia não é para todos. Para alguns ela pode dar resultado eficaz, para outros não. Ela não é para todos. Existe outros sistemas, existem outros ofícios. Nem tudo é só português, nem tudo é só matemática, nem tudo é só geografia. São muitas ciências. A Pamela aqui, agora sei o comentário dela ali. Opa, magia sexual, necessito, essa não perco. Pamela, vai ser dentro da linha de Crowley. Vai ser dentro da linha telêmica. Vamos falar de magia sexual. Não vamos falar de magia vulgar, para não usar outra palavra. Não é vou fazer qualquer coisa chamando pelas 4 bestas. Não. Estamos falando de magia sexual, ciência sexual, dentro de cerimonial, dentro de atingir poderes psíquicos deste conceito. Sempre lembrando, faça magia sexual, faça o caminho da mão esquerda com quem você ama, com quem você gosta, não se fazendo uso da boa-fé das pessoas, porque infelizmente tem magistas FDP que o pessoal me denuncia, que mente pacto, que faz pacto envolvendo magia sexual para entidades, tirando a boa-fé de moças, fato, que me procuraram e denunciaram, de forma errada. E aí quando eu perguntei para essa moça por curiosidade, tá, e se tu quisesse ter feito isso com ele ciente de que não era pacto, tu faria? Não. Então, pessoal, vamos respeitar a boa-fé. A magia vai cobrar, os deuses vão te cobrar, por mais que tu ache que a vida vai demorar. Continuando aí, porque no fim respondendo, falando aqui nesse bate-papo, sai um pouco do foco, mas continuando ainda sobre magia egípcia, essa linha maravilhosa, na qual a minha esposa, sacerdotisa Mavoia, agora está também atuando e adentrando, ela que foi uma sacerdotisa de Anubis em outra vida. Eu sei, Pamela, mas eu não vou, claro que de forma nenhuma eu vou setar aqui. A linha telêmica, concordando com o Fábio, ela é incrível, tem muita base, tem muito fundamento, inclusive na base egípcia, até porque a base egípcia deu a sustentação para trabalhar hoje o sistema draconiano. Mas vou tocar o baile aí para a gente não perder o foco. Falamos de peregrinação, falamos de talismã, falamos de palavras de poder, mas não tinha como deixar de citar os nomes de poder. Opa, César é o nome de poder? Não, nem César, nem Pedro, nem João e nem Maria. Nomes de poder, estamos falando de nomes sagrados e secretos que exerciam o poder e autoridade sobre os deuses egípcios. Exemplo. Alguns já devem ter visto algumas séries e filmes que em rituais de exorcismos dentro do catolicismo ortodoxo, quando se vai expulsar um daimon, que naquelas horas de ladainha de latim, que na linha draconiana é apenas um toque feito, mas naquelas horas de ladainha, uma das coisas que o bispo, o padre, ele fala é: conheço o teu nome e por saber o teu nome eu te expulso em nome de Adonai, em nome do demiurgo. Aliás, Adonai é uma referência que existe nas linhas afros, é uma referência que existe na linha egípcia de referência aos deuses egípcios. Não é obrigatório propriamente só hebraico. Então, essa questão do nome, como muita coisa que foi tirada na linha egípcia, essa questão do conhecer o nome, saber os nomes de poder, vem também do berço egípcio. Saber o nome de poder para pedir o auxílio, impor o auxílio do deus egípcio é fundamental. Claro que esse nome de poder, eu passo este conhecimento aos iniciados e aos futuros sacerdotes que o Grande Oriente Lux fará na magia egípcia.
esses nomes de poder, eles são para atentar a atenção do Deus, e o magista que usa o nome de poder, ele tem que ser suprido de autoconhecimento, de autoridade, para não ser destruído pelo Deus egípcio. Porque no momento... Opa, deu uma falha aqui. No momento que no ritual você exerce um poder, o Deus egípcio olhará para ti, nos seus olhos, a sua alma vai zelar, e você tem que ter o culhão para dizer então, agora que eu usei em nome tal, eu peço isso. E aí a sua coragem será uma das coisas que pesará para avaliar o merecimento do que pede. Pessoal, se estão gostando, curtam, se estão adorando, compartilhem a live, dando essa força para o Grande Oriente Lux, para poder levar este conhecimento. E é claro que vai ter sim a live 2 sobre magia egípcia. Sim, vamos falar mais dos deuses egípcios, Horus, Ra, Bastet, Maat. E é claro que vamos sim falar na live 2 mais sobre Anubis, esse deus maravilhoso, que o meu salão será inclusive homenagem a ele. Uma das coisas muito importantes, pessoal, para quem quer trabalhar magia egípcia, é a concepção falando em merecimento, a questão de autoridade, a questão de postura, é justamente esse entendimento que o caráter, quando se trata de Anubis, eu vou pegar um exemplo aqui, balança. Quando se trata de Anubis, de magia egípcia, o caráter, a espiritualidade tem que ser leve como a pena de Maat. Ou seja, não adianta, magia egípcia, tu pode comprar livros, tu pode gastar uma fortuna para fazer uma iniciação. Mas a magia egípcia, tu tem que estar numa elevação espiritual para poder trabalhar com a magia egípcia. E os deuses te testam. Os deuses avaliam este merecimento para ter certeza que tu vai ter condição de merecer o que está pedindo a eles. Se você não tiver uma evolução de forma que só o teu corpo humano te impede de, quando desencarnar, fazer a caminhada para se tornar igual aos deuses divino, vem fazer este processo de transmutação espiritual, essa gnose, você não está preparado para trabalhar com magia egípcia. Tu pode trabalhar, tu pode chamar, tu pode berrar, tu pode espernear, mas os deuses egípcios não vão abraçar. Isso eu vou tratar também muito no rito da caminhada do Filho do Dragão. Tanto a linha egípcia como a linha do dragão não é questão de querer, mas questão de merecer. E hoje eu vejo pessoas que muitas vezes quiseram trabalhar com a linha do dragão e acabam não podendo passar por este processo porque ainda não estão evoluídas o suficiente para merecer este processo. Podem querer obrigar, pedir para as entidades, mas suas vidas vão ser destruídas. Flávio, amo o livro do o padre chama Anubis pelo nome antigo, ser este ou nome oculto? Mistérios para quem se torna um iniciado. Mas um dos nomes de Anubis que eu posso falar aqui é Ampo. Boa noite, Gabriel. Mas com o pessoal que se inicia aqui vai para trabalhar com magia egípcia, aí sim a gente pega a questão dos nomes secretos para poder ensinar os nomes perdidos. Eu não vou falar em live porque estou falando de uma responsabilidade sagrada. Então é ofensa usar esses nomes em vão ou permitir que outras pessoas saibam desses nomes para usar esses nomes em vão. O Fábio aqui também comenta: pegamos desde Hermes Trismegistus, que para os egípcios é Tote, e para os gregos, tentando aqui, falhando um pouco aqui a parte de pegar o comentário aqui do Fábio. Bom, mas o que acontece? Tote, o grande escriba, assim como Tote, Seker, todos esses deuses vão ser trabalhados. Eu vou fazer algumas postagens sobre eles e todos eles vão ser trabalhados, são trabalhados na magia egípcia.
Tote, ele além de ser o escriba dos deuses egípcios, detém a sabedoria e detém a chave para atingir o conhecimento de como usar com sabedoria a magia a seu favor. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Voltando um pouco aqui para a pergunta. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Aqui, o grande beijo da magia vem de Hermes Egito, e a tábua de esmeraldas. Perfeita colocação. Adiante aí, vamos ver se a gente faz também alguma coisinha falando sobre a questão da linha grega. Mas antes que pergunte, mestre, tu pretende fazer um salão grego? Não. Eu agora com o salão egípcio, né, apesar que eu ainda quero fazer um salão em homenagem ao Sagrado Feminino, no qual eu pretendo fazer uma live sobre o Sagrado Feminino, mas ali eu estou estacionando porque eu já não sou mais tão jovem, eu já estou velho. Pessoal, sabendo as palavras de poder, nomes de poder, tendo a autoridade, tendo um patamar de evolução atingido através da peregrinação, se pode tornar apto para poder trabalhar com a magia, saber usar seus talismãs. Eu vou aproveitando de encerrar a live, porque eu comentei no Instagram, mas também falo no Facebook, uma experiência incrível da minha esposa com um espírito faraó desencarnado que veio numa vibração, na forma de um emissário, num ritual para Horus. Então foi muito Zazawa está te respondendo, Sandra, muito incrível, porque minha esposa sofreu 30 anos com enxaqueca. E isso veio de uma da ancestralidade que ela teve como sacerdotisa de Anubis, e num dos seus ritos como sacerdotisa, ela se curvava ao sol de forma que o seu espírito saía do corpo para ir ao encontro de Ra. Claro que nessa vida ela já não é mais aquela sacerdotisa na época da pirâmide que fazia esse ritual no sol, mas o seu espírito, por atender a esse chamado, cada vez que vinha a luz do sol, tentava sair do corpo. Claro que não conseguia, então as enxaquecas dela eram horríveis. Ela passou por isso 30 anos da vida dela. E esse espírito ensinou para ela, através de um ritualzinho, com um talismã de besouro, como que ela devia proceder para poder se libertar dessas dores de cabeça toda vez que fosse ao sol. Fato que até hoje ela usa esse talismã. E o seu espírito assim se comportaria dentro do seu corpo. Nunca mais ela sofreu. Aproveitando uma das perguntas do João na live do Instagram sobre a questão de invocação e evocação dos deuses egípcios. É possível? Sim. Era muito comum, assim como na matriz africana, na linha egípcia, ou entre os antigos cerimoniais egípcios, e inclusive temos a menção de Crowley, que fez isso, escreveu um dos seus liber, invocando Horus. É possível, e nos cerimoniais egípcios, eles pegavam pessoas até que não eram religiosas, humanas, para poder vestir, fazer encenações, desde danças como a dança do ventre, toda uma ritualística para poder seduzir, atrair, encantar o Deus e ele usar a matéria humana para transmitir um recado ou uma mensagem para o povo. Dentro, claro, daquela cúpula elitista, lógico que eles não faziam isso para agradar os escravos. Então, esses cerimoniais de invocação dos deuses egípcios, tanto para evocar como para invocar, eram feitos aí com música, com roupas, procurando imitar aquele Deus de forma que provocasse e atraísse ele para o corpo do médium. E muita coisa também dentro da bruxaria, da Wicca, da estrega, veio do costume egípcio. Além das oferendas de frutas e tal, bonitas para agradar os deuses, essa questão de usar frutas estragadas para ofender os deuses, também era usado oferendas feias, horríveis para desagradar os deuses egípcios e dizer: foi ele que te mandou, é ele que falou que o Senhor tem que andar dessa maneira sobre a terra para ofender os deuses e fazer a ira dos deuses atacar os seus inimigos.
E respondendo a Sandra sobre essa questão de certos termos chulos, cifrudos e tal, é claro que não. Infelizmente, existe uma simbologia que é usada em certos animais como o bode, como eu já falei em postagem, em outras postagens eu vou fazendo, representando o silêncio do bode, por isso que ele é tão usado dentro da bruxaria, mas é claro que não, até porque as imagens, entre aspas, desenhadas, que nem na Goécia, imagens mais animalescas, pesadas, são formas simbólicas e de assustar os que não são merecedores daquele conhecimento. Todas as entidades são energias e todas as energias de divindade são lindas. E aí me perguntaram aqui, eu tenho 3 Afrodite, Apolo, Zac, alguma informação sobre eles, põe as ofertas, medito. Estamos partindo por uma linhagem grega, não é o assunto da live. Mas se tu faz o incenso, se tu coloca a água, as frutas, se tu faz as ofertas, então não tem nada a princípio tão errado. Mas marca uma consulta aí, a gente pode conversar particular sobre isso. Agora a live é magia egípcia. Vendo aqui mais alguma pergunta. Pessoal, ficou bastante curiosidade, bastante dúvida, eu sei. Mas aí, realmente, e novamente pedindo desculpa aí pro pessoal que eu vou para as consultas agora um pouco com essa meia horinha de atraso aí. Em função do problema que eu tive para começar a live, que acabou atrasando tudo. E a minha agenda acaba sendo super apertada, eu acabo fazendo o possível e impossível para atender todo mundo que me pede atendimento com emergência. Vai ter sim a live 2 sobre magia egípcia. Sexta-feira que vem vai ter a live sobre magia sexual. Estou pensando seriamente em de repente fazer uma livezinha surpresa de Papo com Mago aí no mês de setembro aí, porque tem muito assunto aí, mas talvez que a correria não consiga. Mas, de fato, toda sexta-feira uma live de Papo com Mago, sim. Vai continuar? Vai. Aonde? Instagram, na Paz do Grande Oriente de Lux Ferres e logo a seguir também no YouTube. Se gostaram, curtam, se adoraram, compartilhem. Eu sei que ainda deve ter ficado algumas dúvidas, algumas curiosidades, mas que nem eu falei, eu não vou entrar no cunho da história, porque a questão aqui é mais dentro da questão do ocultismo para a live ficar mais interativa. E é claro que ficou muito mais coisa para conversar, muito mais dúvidas para tirar, mas isso vai dar uma desculpa excelente para o De Papo com o Mago, Magia Egípcia, parte 2. E respondendo aqui o Nicolau, é claro que sim, muitos seres goéticos, que nem Azazel, Antigo Tu, a gente teve uma adaptação na Goécia com esses deuses de zins antigos, assim como os deuses egípcios. Pessoal que depois me chamaram no PV que eu não responder hoje, no máximo amanhã eu vou estar respondendo. O Igor perguntou como posso agradar Anubis. Mesmo se tu não tiver, caso tu não tenha o altar a ele, eu faço muitas oferendas para os deuses diante do mar. Mas aí no caso de Anubis, sempre ao lado oeste, com um pedaço de fígado cru, bonito, tu pode oferecer para Anubis. Ou no teu caso, Igor, mesmo que tu não tenha um altar, tu não tenha um lugar onde fazer a oferenda, escolha uma parte no teu quarto, ao lado oeste, acenda uma vela negra ou vermelha. Eu sugiro até, para falar a verdade, até a vermelha, mas a negra também pode ser usada, próximo a um espelho para poder ter uma conexão do portal, um espelho consagrado, e faça a sua oração para Anubis. Adiante vamos ter também lives sobre questão de oráculos. Muito obrigado a Sandra, muito obrigado a todo mundo e obrigado, João, pelo elogio. Esse cenário aqui faz parte aqui do meu salão, onde eu faço as consultas oracular e aonde também estou desenvolvendo o cenário para o YouTube. Muito obrigado a todos.
Prometo que vai ter a live 2 sobre magia egípcia, porque no fim ficou bastante assunto e o horário ia acabar estendendo demais. E eu quero que vocês fiquem com o gostinho de quero mais. E a maioria já deve estar enjoado da minha cara. Então, daqui a pouco, eu quero ver se eu consigo fazer uma palavrinha no grupo. Senão, amanhã eu estou fazendo uma palavrinha no grupo. Muito obrigado a todos vocês que estão dando valor, que estão assistindo, que estão curtindo, estão compartilhando o Papo com o Mago. E é isso que vai manter a inspiração e a vontade para toda sexta-feira estar fazendo uma live sobre um assunto novo. Muito obrigado, Everton. Pessoal, curtam, compartilhem para poder me ajudar nos grupos. Vamos levar o conhecimento adiante. Vamos levar o trabalho do Grande Oriente Lux adiante. Mas somente se gostaram, se adoraram. Eu não pago ninguém para elogiar. Absurdo essa denúncia que o Flávio fez. E eu não peço para ninguém me elogiar se não gostou. E, infelizmente a gente não consegue agradar a todos. Mas eu faço o que eu posso, com todo respeito, com todo amor à espiritualidade. E muito obrigado a todos os magistas que estão assistindo a minha live. Eu não faço disputa, eu faço amigos. Eu faço irmãos. Porque no espiritual seremos todos iguais. Um beijo, um abraço mágico para todos. Brigadão!